Ele é uma pessoa muito organizada, ele mantém tudo muito bem planejado em uma lista de tarefas do que tem que fazer, ele procrastina e adia repetidamente, ele tem uma prova para fazer, mas não consegue estudar, ele tem o objetivo de malhar, mas não consegue, ele cria desculpas o tempo todo, ele quer convidar sua paixão para sair, mas ele fica pensando em formas de falar com ela e ele vai adiando. Ele se acha um perfeccionista, mas na verdade ele tem medo do fracasso, ele tem medo de falhas. Esse é um relato do TED Talks do Alan Klein. Hoje em dia, perfeccionismo pode parecer um elogio, né? Inclusive aquelas críticas que as pessoas fazem. Qual que é seu defeito? Meu único defeito é que eu sou muito perfeccionista. Mas na verdade, o perfeccionismo está mascarado de medo de rejeição, de fracasso, de medo de fracassar. E existe uma tendência para jovens de menos de 30 anos terem uma tendência a serem perfeccionistas, né? Terem uma tendência ao medo do fracasso, de fazerem várias vezes, ensaiarem várias vezes algo importante que elas vão fazer para a vida dela e não fazerem, deixarem o tempo passar, deixar o trem passar e não conseguir executar. Isso é um pouco do que eu vou falar no vídeo de hoje, através de uma ótica de narrativa e storytelling. Se você gosta de vídeos como esse, se inscreva para Emergir e comenta se você se considera perfeccionista ou não. Mas entendendo uma lógica do que é o perfeito, né? O que é essa palavra? Se a gente for lá na Grécia Antiga, entender o que Platão falava sobre perfeccionismo, por exemplo, uma cadeira física como a que eu estou sentado nunca será perfeita. Ela é apenas uma cópia imperfeita da cadeira perfeita que existe só no mundo das ideias. Então não existe na prática algo perfeito. Quando a gente busca querer ser perfeitos, querer fazer algo perfeito, a gente chega muito numa linha do estresse de não conseguir alcançar aquilo, afetando nossa saúde mental. A nossa busca por padrões cada vez mais altos de execução está totalmente ligado a uma ansiedade que a gente sente em querer chegar lá. Chegando a alguns momentos a ansiedade até virar burnout ou depressão. Talvez o caminho é ter mais autocompaixão consigo mesmo e você não se cobrar tanto, né? Entender o seu limite do momento. Estudando um pouco mais sobre o perfeccionismo, que eu particularmente não me considero um perfeccionista, eu me considero um executor, a gente consegue entender dois tipos de perfeccionista. E o segundo eu acho ainda mais problemático que o primeiro. O primeiro tipo de perfeccionismo eu vou ilustrar com uma história que é do filme chamado Whiplash, em que basicamente a história resume um professor de música com um aluno de música, que ele toca bateria do estilo de música jazz, e o professor é carrasco, ele quer o melhor dos alunos, ele é violento, ele abusa dos alunos, e aí essa relação do menino querer ser uma estrela, ser o melhor de todos, e ele alcançando o máximo de potencial desse menino. Só que os fins não justificam os meios, ou justificam. Ele vai fazendo essa cobrança, esse método pouco tradicional para conseguir que esse menino alcance resultados maiores, que vai desde ele tocar bateria até sangrar a mão, entre problemas psicológicos que ele vai sentindo. O próprio nome do filme, que é Whiplash, Em Busca da Perfeição, traz um olhar do perfeccionismo, que é um perfeccionismo executor, que a pessoa tá o tempo todo treinando, excesso de treino, excesso de execução para alcançar cada vez resultados maiores. Esse nível de perfeccionismo, ele muitas vezes na mídia é visto como algo positivo, né? Você, por exemplo, acordar às 5 da manhã, trabalhar até às 2 da manhã para você alcançar o seu objetivo. E é o mesmo que acontece lá com o Andrew, que é o personagem principal que toca a bateria. Ele só vive disso, termina seu relacionamento, termina tudo porque ele quer viver desse sonho. Só que se você não tem controle emocional, você não consegue sustentar uma vida de extremos. Para algumas ações é até viável, a gente dar alguns sprints de fazer a mais, assim, por exemplo, um trabalho que você tem que trabalhar a mais por 6 meses, por 1 ano, quiçá 2 anos, mas você tem que ter esse controle emocional de saber horas de pausa, saber entender quais momentos você consegue isso, quais momentos não. Se você fazer isso sem ter uma alimentação, um sono de qualidade, talvez te afete. Então é algo que poucas pessoas conseguem fazer e que exige muita inteligência emocional, esse tipo de perfeccionismo. E esse mesmo tipo de perfeccionismo também pode ser traduzido no romance, né? No amor, que a personagem principal busca uma pessoa perfeita para ter uma relação pro resto da vida. E aí o livro é sobre isso, ela vai buscando cada vez mais essa relação e vai descobrindo defeitos, imperfeições nas pessoas que ela vai encontrando, e ela tá nessa busca incessante por a pessoa perfeita, a pessoa ideal.
Já o segundo tipo de perfeccionista é aquele que nem chega a executar. Ele já foi tentar fazer 1000 coisas, mas ele não consegue nem colocar em prática e nem consegue avançar nisso por medo de julgamento, por medo de se frustrar, por medo de não ser bom o suficiente. E aí ele não age. E aí, entendendo um pouco essa pessoa, eu vi uma pessoa dizendo recentemente para mim que a gente está num mundo que é muito bom você estar em ambientes que você sabe bastante, que você foi construindo ao longo da vida, mas é muito bom você estar em ambientes que você vai como aprendiz. Por exemplo, você não sabe nadar, adulto, e você vai num lugar que todo mundo sabe nadar e você não sabe, você vai lá aprender. Você se coloca numa posição de aprendiz e não necessariamente o tempo todo você tem que ser o mestre. Então tudo bem estar nesse ambiente sem saber nada e tá tudo bem, porque pode surgir essa ideia da perfeição, mas na verdade vem do medo de não levar adiante, de não ser bom o suficiente. E aí você vai criando objeções ao longo da vida que você vai desistindo das coisas que você busca. Por exemplo, você acha que você não tem tempo suficiente, você acha que isso não é pra você, já deu, você desiste de tentar, e na verdade não, é só porque você tá se colocando e se cobrando numa posição de mestre, sendo que você é somente um aprendiz. Como eu disse, eu não me considero uma pessoa perfeccionista, mas eu considero uma pessoa às vezes que fico incessantemente buscando algo. Assim, se eu tenho um grande objetivo, às vezes eu deixo de largar outras áreas da vida para focar só nessa e conseguir isso. Consegui algumas vezes, também tive alguns efeitos colaterais de ansiedade e tudo mais. Mas para a gente tentar entender esse perfeccionismo, seja qualquer um desses dois casos, tem que voltar para aquilo que eu falei lá no começo. Inclusive, para fazer esse vídeo, eu li um estudo que chama Abandonando o Perfeccionismo, que falou exatamente isso, como práticas de autocompaixão podem ajudar definitivamente você que sofre essa máscara que você acha que é perfeccionismo, mas na verdade não é. O estudo mostrou que ao ter abordagens mais gentis consigo mesmo, como aceitar erros e imperfeições naturais ao longo do processo. Por exemplo, você está aprendendo a dirigir um carro, você vai lá e para o carro no meio, erra qualquer coisa do processo de aprendizagem. Você apenas aceita isso como parte do processo e fica menos ansioso. E você desistir dessa ideia de perfeccionismo e focar no processo pode trazer vantagens psicológicas, e aí não existe um medo ou um foco extremo por algo e aí não existe mais um medo ou um foco extremo sobre algo que está te impedindo de avançar. Então, perfeccionismo é executar sem julgamento. Então, a ideia de perfeccionista, na minha visão, não existe. É apenas um medo escondido por trás. Comente se você concorda com isso e se inscreva no canal, que estou fazendo vídeos sobre temas universais a partir de um viés de narrativa e storytelling. Se inscreva para emergir.